Eu vou convidar agora, então, o Dr. Augusto Mota, que é também médico oncologista e diretor da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, e ele vai aqui compartilhar durante 5 minutos também algumas reflexões conosco sobre o que os setores público e privado devem priorizar neste momento contínuo de pandemia, para que a situação de controle das neoplasias não piore ainda mais. Muito boa tarde mais uma vez. Eu queria agradecer o convite, eu representando aqui a SBOC. Eu tenho a impressão de que muito do que nós vamos discutir aqui é consenso entre nós da SBOC, e embora alguns pontos, quando esses pontos vierem à tona, eu vou reforçar quais são os meus de ponto de vista pessoal. Vou compartilhar a tela rapidamente aqui. Bom, muito bem. Já foi falado, né, da magnitude do problema câncer. Nós estamos aí com números no horizonte que não são nada animadores. A própria Organização Mundial de Saúde fala que na próxima década nós teremos aí um aumento significativo do número de casos e uma concentração de mortalidade da ordem aí de 7 em cada 10 mortes por câncer acontecendo em países em desenvolvimento, países, grupo do qual nós compomos ainda, como nação. É um problema extremamente complexo, né? Todos que lidam com câncer sabem que é uma doença complexa, muito pouco conhecida ainda a despeito dos avanços que nós tivemos nos últimos tempos, e mais do que isso, talvez o paciente oncológico seja o paciente que use a maior quantidade de recursos do sistema de saúde disponíveis para uma determinada população. Isso porque, desde uma suspeita diagnóstica até o indivíduo finalizar um tratamento completo, ele pode perpassar aí uma gama enorme de serviços e profissionais que compõem as redes estruturadas de saúde de um determinado país, e aí já foi falado aqui, nós vamos bater muito nisso, a questão tempo é crucial, porque, diferentemente de outras doenças, onde, ainda que progridam, o tempo ele é mais benevolente, em várias situações, o tempo excessivo nessa investigação e preparo para o tratamento, ele pode ser muito duro para o paciente com câncer e mudar significativamente o seu prognóstico. Eu acho que nós não temos muita dúvida a respeito do diagnóstico do problema. Nós temos, inclusive, números oficiais muito sólidos, de um trabalho muito robusto feito pelo Tribunal de Contas da União. O primeiro deles, que teve como fruto o Acórdão 2843 de 2011, acórdão esse cujos dados levantados, inclusive, levaram à confecção e aprovação da lei conhecida como Lei dos 60 Dias, que é a Lei 12732 de 2012. E, em 2019, um segmento, um novo diagnóstico, uma nova rodada de diagnóstico, com um novo acórdão, o Acórdão 1944 de 2019, também um documento oficial do Tribunal de Contas da União, que teve a relatoria do ministro Augusto Nardes, mostrou que nós não andamos nada para frente. Aliás, como nós conversávamos antes do fórum começar, nós talvez tenhamos, em alguns aspectos, andado para trás nessa quase uma década. Tá? Então, a gente pode passear por alguns desses pontos levantados nesses acórdãos. A gente vai, obviamente, discutir aqui possíveis soluções para o problema, mas não são soluções fáceis. Eu queria centrar a atenção para duas coisas que não recebam, talvez, a devida atenção. A primeira é a necessidade de descentralizar o atendimento. Então, na hora que nós concentramos o atendimento oncológico para algumas poucas unidades de excelência, e aí eu faço aqui, na verdade, um parênteses muito grande, eu sou absolutamente favorável à reestruturação que houve lá em 2005 do Programa Nacional de Atenção Oncológica, onde obrigou as UNACONs e CACONs a serem hospitais. Isso é muito bom porque dá o amparo para o usuário do Sistema Único de Saúde. Ao mesmo tempo, a gente precisa interiorizar isso e
talvez estratificar o cuidado oncológico para que casos mais simples possam ser resolvidos em centros menores e casos mais complexos resolvidos em centros maiores, usando aí o expertise dessas pessoas que atuam nos centros mais desenvolvidos. A gente pode falar um pouco mais disso adiante. E uma outra coisa extremamente importante, e a gente não pode jamais fechar os olhos para isso, é formação profissional. E eu não estou aqui falando de formação profissional do oncologista. Eu estou falando de graduação de todos os atores do processo na área de saúde, que são médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, não importa. Pense em toda a gama que o doente oncológico usa. Esses indivíduos têm que estar com uma boa formação para conhecer a agora segunda causa de morte no país e daqui a algum tempo primeira. Aliás, o câncer já é a primeira causa de morte em mais de 500 municípios brasileiros, tá? Fica aqui esse registro. Já é a primeira causa de morte em 1/10 dos municípios do Brasil. E, por fim, é uma discussão que eu acho que ela é inevitável, né? Que é nós refletirmos sobre esse sistema binário de financiamento. E no Brasil nós temos uma coisa relativamente, eu diria, perversa, que é o seguinte, todas as decisões do que vai acontecer no sistema único, elas acabam sendo tomadas numa esfera onde as pessoas, de fato, estão genuinamente preocupadas com o outro, e eu quero acreditar que isso é verdade. Eu tenho aqui representantes do Ministério da Saúde, eu já participei de vários eventos no Ministério da Saúde, mas eu queria ressaltar que as decisões tomadas ali não necessariamente se aplicam às pessoas que estão tomando essas decisões. Por exemplo, incorporar ou não a tecnologia, na hora que nós negamos uma tecnologia incorporada, eu quero acreditar que, né, eu posso estar errado, mas uma boa parte das pessoas que tomam essas decisões, se ela precisar dessa tecnologia, ela talvez tenha acesso, porque para ter chegado ao Ministério da Saúde, essa pessoa tem uma formação que lhe permitiu uma renda mínima e tem a saúde suplementar que lhe dá essa salvaguarda. Então, esse sistema binário, que funciona relativamente bem em vários outros países, eu acho que aqui no Brasil ele ainda carece de aperfeiçoamento. A gente precisa lançar um olhar cuidadoso para isso. Eu acho que eu paro por aqui e eu estou numa expectativa enorme para as discussões que vão se seguir. Obrigado, doutor Augusto. Muito importantes reflexões aí sobre os desafios, né, do câncer no nosso país.